Há momentos na vida em que a alma fala mais alto do que qualquer barulho externo. Não é um grito, é um sussurro. Um pedido suave, quase imperceptível, mas que vibra fundo, pedindo por cura, clareza e direção. Você sente esse chamado quando deita a cabeça no travesseiro, quando olha para o vazio da janela, quando percebe que existe algo dentro de você esperando para despertar. Napoleon Hill dizia que todo ser humano carrega um outro eu, uma força interior que só se revela quando paramos de fugir de nós mesmos. Este vídeo começa aqui, no encontro com essa voz interna que você evita há tanto tempo, mas que nunca parou de falar. Nem toda dor é visível. Algumas vivem dentro de nós como sombras que se movem em silêncio. Elas influenciam escolhas, relações, pensamentos, sonhos. E sonhos que poderiam florescer acabam murchando antes do tempo. Napoleon Hill lembrava que só se conquista o mundo depois de conquistar a si mesmo. E essa conquista começa encarando essa ferida invisível, não como sinal de fraqueza, mas como ponto de partida da cura. A alma ferida não é defeito, é o território sagrado onde nasce a força. Toda pessoa que criou uma vida extraordinária começou com um vazio, uma dor ou um fracasso. Inclusive, você pode estar vivendo exatamente o início dessa transformação. Agora, a cura da alma nunca acontece na escuridão. Ela acontece quando colocamos luz sobre o que evitamos. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, memórias que insistem em retornar. Tudo isso não aparece para te ferir, mas para te libertar. Hill dizia que a crise vem antes da ascensão, e quando você finalmente observa suas sombras com coragem, elas deixam de comandar sua vida. A consciência é a chave que abre os cadeados internos. É o instante em que você percebe: eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar a partir disso. A mente é o jardim, onde seus pensamentos decidem quem você será. Napoleon Hill ensinou que tudo que plantamos internamente germina, externamente, sem exceção. Se você alimenta pensamentos de dor, culpa, raiva, medo, sua alma será o reflexo disso. Mas quando você passa a introduzir ideias de força, fé, propósito e visão, a alma responde. A cura da alma não é só emocional, ela é mental. Ela nasce da forma como você conversa com você mesmo. Uma frase, um pensamento, uma crença, tudo pode reescrever destinos. Se você mudar a semente, muda a colheita. Se muda a colheita, muda a vida. Vivemos em uma sociedade que ensina a esconder a dor. Mas Napoleon Hill revelou que tudo aquilo que escondemos se torna fraqueza. E tudo que encaramos se transforma em poder. A alma adoece quando guardamos demais. E cura quando liberamos o que pesa. Chorar não é sinal de fragilidade. É sinal de limpeza emocional. Falar, escrever, respirar profundamente, orar, silenciar. Tudo isso abre espaço para o novo. Você só cura aquilo que aceita sentir. E quando você permite que o coração expresse sua verdade, a energia presa começa a fluir, que a alma respira novamente. Todo processo de cura tem um ponto de virada. Um instante em que a alma decide que não quer mais sobreviver, quer viver. É o momento em que você percebe que ainda existe brilho nos seus olhos, mesmo que apagado. Que ainda existe força no seu peito, mesmo cansado. A vida muda quando você muda sua vibração interna. Hill dizia que o ser humano é capaz de criar o próprio destino quando aprende a dirigir a própria mente. E esse é o momento em que você escolhe. Eu não sou mais prisioneiro da dor. Eu sou o criador da minha nova história. A cura da alma exige que você se reconecte com quem você é de verdade, não com quem o mundo disse que você é. As crenças impostas pelos outros, as críticas, os traumas, as expectativas, tudo isso cria uma identidade falsa, pequena, limitada. Mas há uma identidade real, imensa, espiritual, poderosa. Hill dizia que ninguém fracassa até que aceite o fracasso como identidade. Sua alma não nasceu para ser pequena, ela nasceu para expandir. E quando você lembra disso, velhos medos desmoronam e um novo eu surge, firme, consciente, determinado. Perdoar não é aceitar o que fizeram com você. É se libertar da energia que está te prendendo ao que aconteceu. É cortar o laço com a dor para que ela não te governe mais. Napoleon Hill dizia que a raiva e o ressentimento são correntes emocionais que aprisionam o homem. Perdoar é romper essas correntes. É olhar para tudo que te feriu e declarar: isso não me define. Mas a alma se cura quando você escolhe
abandonar o peso que já deveria ter sido devolvido ao passado. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. Fé não é espera, fé é ação. Propósito não é destino, propósito é direção. E cura não é milagre, cura é movimento. Napoleon Hill nos ensinou que a mente só se fortalece quando se movimenta em direção a um objetivo. Quando você dá o primeiro passo, o universo responde. Quando você se compromete, a vida se ajusta. Quando você acredita em si mesmo, portas se abrem onde antes existiam paredes. A nova energia da alma nasce quando você começa a agir de acordo com o futuro que deseja, não com o passado que sofreu. E então chega o momento, o instante em que tudo aquilo que estava quebrado dentro de você começa a fazer sentido. Você reencontra sua própria luz, sua força, sua essência. A alma curada não é uma alma perfeita, é uma alma consciente. É uma alma que aprendeu a transformar dor em sabedoria, fracasso em combustível, silêncio em oração, fé em resultados. Napoleon Hill dizia que o homem que domina sua mente, domina sua vida. Hoje, ao ouvir estas palavras, você dá um passo para esse domínio, para essa cura, para essa nova vida que te espera e que agora depende apenas de uma decisão sua. Seguir em frente como alguém renascido. A alma não grita, ela sussurra. E é nesse sussurro que muitos ignoram o chamado que poderia transformar suas vidas. Napoleon Hill dizia que o ser humano só desperta para o seu verdadeiro poder quando escuta a voz interior, que ele tenta calar há anos. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso. Não é acaso. Não é sorte. É chamado. Um chamado para curar. Porque a alma, diferente do corpo, não sangra de forma visível. Ela sangra em silêncio. Ela sangra quando você guarda mágoas que deveriam ter sido liberadas. Ela sangra quando você continua carregando culpas que já não pertencem mais ao seu caminho. Ela sangra quando você vive no automático, quando abandona seus sonhos, quando aceita uma vida menor do que a vida que foi projetada para você. E Hill afirmava: se tudo aquilo que o ser humano aceita como permanente em sua mente se torna permanente em sua vida. Isso significa que enquanto a alma está ferida, sua vida também ficará ferida. Mas quando a alma é curada, tudo floresce ao redor. Essa é a porta que você está prestes a atravessar. Todos têm uma dor escondida. Pode ser uma rejeição antiga, pode ser uma perda, uma humilhação, uma promessa quebrada, um amor que desmoronou, um medo que nunca foi admitido. E essas feridas criam armaduras, criam máscaras, criam versões suas que não são suas. A cura da alma começa quando você retira essa máscara com gentileza e diz: eu me permito me ver. Esse é o primeiro milagre. Napoleon Hill chamava de noite escura o período em que tudo parece dar errado. Esses momentos não vêm para destruir, eles vêm para revelar. A dor revela sua força, a perda revela sua necessidade de renascer. A queda revela que você estava tentando crescer em solo fraco. A noite escura é o berço da cura. E ali, no momento que você acha que acabou, que algo dentro de você começa. Existe um ponto em que a alma simplesmente diz: chega. Chega de repetir o passado. Chega de carregar peso emocional que não te pertence. Chega de viver com pensamentos que te diminuem. Chega de aceitar migalhas. E é nessa decisão silenciosa que toda a energia muda. Hill dizia que uma pessoa só muda de vida quando muda sua mente com intensidade emocional. A cura da alma começa na emoção da decisão, não na circunstância. Perdoar não é absolver, não é desculpar, não é concordar. Perdoar é dizer: eu me liberto da energia que me prende ao passado. Perdoar é cortar o laço energético com aquilo que te feriu. Sem perdão, a alma não flui. Sem fluidez, a vida não cresce. Napoleon Hill ensinava que todo ressentimento é um veneno que a pessoa toma esperando machucar o outro. A cura começa quando você larga esse copo. A alma ferida cria crenças falsas. Eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço felicidade. Ninguém fica, todo mundo vai. Eu sempre estrago tudo. Isso não são fatos. São feridas falando. A cura da alma é quando você reescreve sua identidade. Eu sou digno a. Eu mereço amor. Eu posso prosperar. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. E quando você muda sua identidade interna,
O mundo precisa se ajustar para refletir isso. Quando uma alma se cura, o coração abre espaço para o amor. A mente se abre para novas ideias. Por isso a intuição começa a guiar. O corpo se sente mais leve. E a vida se reorganiza. Eu dizia que o universo se curva diante de uma mente disciplinada emocionalmente. E quando a alma está alinhada, tudo o que estava travado começa a se mover. Chega um momento em que tudo dentro de você muda silenciosamente. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém percebe, mas você sente. Você sente paz onde antes havia turbulência. Você sente clareza onde antes havia confusão. Você sente força onde antes havia medo. E é nesse instante, quando ninguém percebe, mas você sabe, que acontece o renascimento da sua alma. A cura da alma não é um destino, é um renascer contínuo, um despertar diário, uma escolha que você faz todas as manhãs. E hoje, você acaba de dar um passo gigantesco rumo ao seu renascimento. A alma é como um jardim sagrado. Ela floresce quando cuidada. Ela adoece quando ignorada. E durante muito tempo, você acreditou que sua dor era apenas um detalhe. Mas a alma nunca esquece o que o coração tenta calar. Ela guarda. Ela acumula. Ela tenta te avisar. Napoleon Hill dizia que o que resiste dentro de nós se torna nossa prisão invisível. E muitas pessoas passam a vida inteira presas em prisões que elas mesmas não percebem. Hoje você começa a abrir essas portas internas. Existem feridas que não sangram mais, mas doem quando alguém toca. Feridas que você esconde tão bem que até você esquece, até o momento em que algo desperta aquela velha dor. E quando desperta, você não entende. Por que isso ainda mexe comigo? Porque você não curou. Você apenas empurrou para baixo do tapete emocional. E Hill dizia que nada que é escondido permanece sem efeito. As emoções guardadas moldam decisões, relacionamentos, medos, escolhas, reações. Moldam sua vida inteira. Mas a boa notícia é, o que molda também pode ser remodelado. E esse processo começa quando você decide olhar para dentro com coragem. Muitas vezes, a cura começa quando você finalmente entende como sua alma pede ajuda. Cansaço emocional sem motivo. Vontade de sumir por alguns dias. Dificuldade de confiar. Sensação de vazio. Medo de ser você mesma. Ansiedade que surge do nada. Choro que aparece só quando está sozinha. Sonhos que se repetem. Quebras de ciclo que parecem perseguição. Tudo isso não é fraqueza, é linguagem. É comunicação. É sua alma dizendo: tem algo aqui que precisa ser olhado. E só o fato de você estar buscando cura mostra que já está respondendo a esse chamado. Chega um momento em que a alma simplesmente não aceita mais ser ignorada. Ela começa a mover tudo ao seu redor. Pessoas se afastam, situações desmoronam, portas se fecham, emoções explodem, a vida trava. Não é punição, é preparação. É como se a alma dissesse: se você não mudar por escolha, eu vou te empurrar para a mudança. Hill escrevia sobre isso como o ponto de virada invisível, o momento em que a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Esse é o tipo de dor que cura. A alma só se cura no silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro, no espaço entre a respiração e a rendição. Hill dizia que todas as respostas estão na quietude da mente disciplinada. Mas a maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque o silêncio revela. No silêncio você escuta sua verdade, e sua verdade revela o que precisa ser libertado. Quando você aprende a escutar, percebe o que não te serve mais, o que está te segurando, o que você tenta esconder de si mesma, o que está esperando para florescer, o que você precisa perdoar, o que você precisa abandonar. O silêncio é a porta da cura. Quem atravessa renasce. A parte mais profunda da cura da alma não é perdoar os outros, é se perdoar. Se perdoar por ter permitido demais, por ter tentado demais, por ter acreditado demais, por ter ficado quando deveria ter partido, por ter se calado quando queria gritar, por ter dado amor quando recebeu migalhas, por ter se abandonado para não perder alguém. Hill dizia que a culpa é o ladrão silencioso da energia vital, e muitas pessoas carregam culpas que não são delas. A cura da alma acontece quando você decide se libertar de uma vez por todas e declara: eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha.
e isso é suficiente. Nesse momento, a alma respira e a cura começa a fluir. Quando sua alma começa a se alinhar, algo extraordinário acontece. Você atrai novos caminhos, você atrai novas oportunidades, você atrai novas pessoas, você atrai novas vibrações. E Hill confirmava: a mente harmonizada com emoções elevadas se torna força criadora irresistível. É por isso que, quando a alma se cura, a vida finalmente anda. Porque você para de vibrar na dor e começa a vibrar na possibilidade. A alma curada se torna um imã e tudo ao redor responde. A cura da alma não te transforma em outra pessoa. Ela remove o que te impedia de ser você. Você não nasceu insegura. Você aprendeu insegurança. Você não nasceu com medo. Você aprendeu medo. Você não nasceu sentindo que não merecia. Você aprendeu a se diminuir. A cura da alma é, antes de tudo, um retorno à sua essência, à sua força natural, à sua sensibilidade poderosa, à sua intuição brilhante, à sua luz. E quando você retorna, nada mais consegue te tirar de si mesma. Hill dizia: quando a mente desperta, nenhum poder do mundo pode aprisioná-la novamente. E esse despertar já começou dentro de você. A cura da alma não acontece de uma vez. Ela acontece como o amanhecer. Primeiro a escuridão diminui. Depois uma luz tímida aparece. E quando você percebe, o sol já nasceu dentro de você. Mas entre a escuridão e o nascer do sol, existe um espaço sagrado. O espaço onde você aprende a confiar nos seus próprios passos. Napoleon Hill dizia que nenhuma vitória na vida acontece antes de uma grande batalha interna. E essa batalha não é contra o mundo. É contra o que você guarda dentro de si. Muitas dores da alma não nasceram em você. Elas foram herdadas. Crenças da família, crenças da infância, crenças da sociedade, crenças de pessoas quebradas que passaram pela sua vida. Crenças como: não espere demais. Você não merece tudo isso. Se você sonhar alto, vai se frustrar. Você não é suficiente. Mas Napoleon Hill lembrava: aquilo que você acredita se torna lei dentro de você. Ou seja, a alma só pode florescer quando você troca essas crenças, herdadas por crenças escolhidas. E agora você está aprendendo a escolher. Uma das maiores lições da cura da alma é aprender a soltar. Não soltar pessoas com raiva. Não soltar situações com mágoa. Não soltar sonhos com derrota. Soltar com sabedoria. Soltar com amor. Soltar com respeito ao seu próprio caminho. Soltar porque insistir está te machucando. Soltar porque o ciclo terminou. Soltar porque sua energia vale mais do que aquilo que te prende. Hill dizia: toda força cresce quando deixa de lutar pelo que já não pertence à sua jornada. Soltar não é perder, é se libertar. E quando você se liberta, a alma finalmente respira. A maioria das pessoas acha que nada está mudando, porque não vê mudanças imediatas na vida externa. Mas é no invisível que a transformação começa. Hill explicava que a mente cria no invisível para depois manifestar no mundo físico. O invisível é o ensaio. A realidade é a estreia. Por isso, mesmo que você ainda não veja resultados, saiba: sua energia já está mudando e seus padrões já estão se desfazendo. Suas feridas já estão cicatrizando e seu futuro já está se reorganizando. A cura da alma começa no silêncio e floresce quando você menos espera. A alma tem seu próprio tempo. Ela não cura porque você quer que cure. Ela cura quando está pronta para curar. E esse ritmo precisa ser honrado. Alguns dias você vai florescer, em outros vai desabar. E ambos os dias são importantes. Hill dizia que a mente se fortalece no movimento, mas a alma se fortalece no descanso. É por isso que só tem dias que você avança, a alma expande. Tem dias que você recua, a alma integra. Tem dias que você chora, a alma limpa. E tem dias que você silencia, a alma se reorganiza. Tudo faz parte. Tudo tem propósito. Tudo cura. Nada do que você viveu foi desperdício. Cada dor, cada queda, cada silêncio, tudo te preparou. E chega um momento em que você percebe: meu sofrimento não foi castigo, foi preparação. Napoleon Hill dizia que os grandes líderes nasceram de grandes dores. E ele não falava de liderança política, mas de liderança interna. A cura transforma a dor em sabedoria, transforma a tragédia em fortalecimento, transforma a fragilidade em fé, transforma a cicatriz em poder. Você não é fraca, você está renascendo. A alma curada não se torna perfeita,
ela se torna verdadeira. E quando a verdade retorna, a luz volta. Uma luz tranquila, madura, silenciosa. Uma luz que não precisa provar nada. Uma luz que vem da paz, não da performance. Uma luz que nasce do reencontro consigo mesma. Hill dizia: o maior triunfo é vencer a si próprio. E quando você cura sua alma, você vence o passado, as sombras, os medos, os padrões, as crenças limitantes, as vozes que te diminuíam. E então, finalmente, você brilha. Quando a alma se cura, você sente mais leveza. Você toma decisões sem medo. E você atrai o que vibra na sua frequência. Se você fecha ciclos sem sofrer, você reconhece amor verdadeiro. Aí você se protege emocionalmente. E você se expande espiritualmente. Hill dizia que o universo recompensa aqueles que se alinham internamente. E agora você está se alinhando. Sua cura está abrindo portas que você não conseguiria enxergar com a alma ferida. Essa nova fase da sua vida não será movida pelo passado. Será movida pela consciência, pela fé, pela visão, pela força, pelo seu renascimento. A cura da alma é um processo que não termina no momento em que você sente alívio. Ela continua, silenciosa, constante, transformadora. E talvez você ainda não perceba, mas algo dentro de você já começou a mudar. A forma como você respira, a forma como você observa o mundo, a forma como você se enxerga, tudo isso já está diferente. Napoleon Hill dizia: quando uma nova consciência desperta, ela reorganiza toda a vida ao redor. É isso que está acontecendo agora. Sua alma está despertando e a vida está se ajustando a essa nova vibração. Quando a alma está ferida, você vive olhando para trás. Quando a alma começa a curar, você volta a olhar para frente. Você volta a sonhar. Você volta a acreditar. Você volta a imaginar possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe que o futuro não é ameaça, é promessa. Hill dizia: nada pode impedir um ser humano alinhado com sua visão interior. É isso que sua cura está te devolvendo. Visão, força, clareza, poder. Cada lágrima que caiu durante a sua vida não caiu em vão. Cada dor que você sentiu te moldou. Cada queda te empurrou para mais perto da versão mais forte de você. E agora, você está se reencontrando. A alma curada não é a mesma alma que sofreu. Ela é mais sábia, mais forte, mais sensível, mais consciente, mais desperta. Você não está apenas se curando. Você está renascendo. Respire fundo agora. Devagar, com calma, porque esta parte é para você, só para você. Você passou por coisas que muitas pessoas não suportariam. Você viveu dores que muita gente nem imagina. E mesmo assim, você continuou. Você continuou acreditando mesmo machucada. Continuou tentando mesmo cansada. Continuou amando mesmo ferida. Continuou caminhando mesmo sem direção. Isso não é fraqueza. Isso é força. É fé. É coragem. É resiliência espiritual. Napoleon Hill dizia que o maior poder humano é a capacidade de se reerguer, mais forte do que antes. E é isso que você está fazendo agora. Você não está apenas assistindo a este vídeo. Você está respondendo a um chamado. Está aceitando uma nova fase da sua vida. Está autorizando o universo, Deus e a sua própria alma a te reconstruírem de dentro para fora. E eu quero que você declare agora, em silêncio ou em voz alta: eu me permito ser curada. Eu me permito ser feliz. Eu me permito renascer. Porque você merece. Porque você é digna. Porque você é luz. Porque você está pronta. Essa cura já começou. Ela está acontecendo. E nada, absolutamente nada, pode impedir o que está vindo para você. A sua alma está voltando a brilhar. E o mundo vai sentir essa luz. E agora, respire fundo mais uma vez. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. A cura da alma não é um evento, é um despertar. É quando você olha para dentro e, pela primeira vez em muito tempo, percebe que Deus nunca saiu do seu lado. Que todas as dores que você carregou, todas as noites silenciosas em que você chorou sem ninguém ver, foram apenas capítulos, não o livro inteiro. E hoje você deu um passo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. O passo de se enxergar com verdade, coragem e amor. Napoleon Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente.
E essa semente já está dentro de você. Ela sempre esteve. O que muda a partir de agora é que você finalmente decidiu regá-la. A cura da alma começa quando você entende que nada do que viveu te quebrou, te moldou. Nada do que perdeu destruiu sua história. Apenas abriu espaço para algo maior. A partir de hoje, prometa a si mesmo que nunca mais você vai caminhar como quem está sozinho, que nunca mais vai falar de si mesmo como quem não tem valor, que nunca mais vai duvidar do brilho que Deus colocou dentro da sua própria alma. Você não está quebrado, você está renascendo. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Você não está perdido, você está sendo guiado. E se esse vídeo tocou o seu coração, se algo dentro de você despertou, então isso significa que o processo já começou. Antes de ir, lembre-se, a cura da alma não acontece em um dia, mas ela começa em um único instante. E para muitos de vocês, esse instante foi agora. Então, continue aqui comigo. Continue alimentando sua fé, sua mente, sua espiritualidade e seu propósito. Juntos nós vamos mais longe. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de cura, despertar e transformação. E deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam. E escreva nos comentários: eu escolho me curar. A sua palavra tem poder. Declare: obrigado por estar aqui. Obrigado por permitir que sua alma fosse tocada. Que Deus ilumine seus passos. E que você nunca mais esqueça: a cura já começou dentro de você. Até o próximo vídeo.